Eis-nos aqui, em coordenadas incertas. Posso especificar um pouco. Estou num dos meus quartos, rodeado de livros de poesia, a gravar isto com o livro. Aqueles que acompanham o podcast nos últimos episódios sabê-lo-ão, ou pelo menos suspeitam que o livro é o Lembro-me, livro esse que é usado para encetar o episódio. Vou resgatar um fragmento, aproprio-me do fragmento, posso ir respeitosamente pelo fragmento ou então dou uma guinada. É apenas o rastilho para mais uma torre de linhas. Cá vamos. Lembro-me de como a música rock and roll te pode magoar. Pode ser tão livre e tão sensual quando tu não és. Embora a minha biografia não seja nada vivificante, é mais mortificante, é monótona, para não gerar hipérbole já ao início. O rock and roll assisti a alguns dos seus momentos áureos, mas não me seduziu. Reconheço o valor, volta e meia até me entrego à sua audição. Não foi a música que pintou este cenário. Pode ser tão livre e tão sensual quanto tu não és. A música em si pode-nos dar uma espécie de noção de atmosfera. E nós conseguimos acompanhar essa atmosfera, ou ficamos de parte, e quanto mais contagiante essa atmosfera, se nos enturmarmos de forma mais ou menos civilizada, a coisa passa. Se for de forma atabalhoada, dependendo se estamos rodeados ou não de mais pessoas atabalhoadas, é uma nova forma de estar nessa atmosfera. Se nos afastarmos nesse cenário, vamos ficando personagens, animais cada vez mais marginais. Mas eu recordo-me disto, não a respeito do rock and roll, e se calhar se me esforçasse um pouco ia lá ter, mas as imagens fortes do rock and roll, eu recordo-me de entrar para o 5º ano e ver isso plasmado nos alunos mais velhos. Fartavam-se de exibir ali a sua farpela de adepto do rock and roll, são roqueiros e roupa preta e correntes e sim senhor, estavam fardados a rigor. Quando me bateu foi mais a música eletrónica. No meu caso, antes do hip-hop ser hip-hop, houve ali uma altura em que era a música eletrónica. Posso repescar esta frase: a música pode ser tão livre e tão sensual quanto tu não és. A música eletrónica provavelmente tem isto mais aceso. Imaginando num cenário, numa arena chamada discoteca, se vocês não se enturmam nesta performance de ritual de acasalamento, que não é um ritual de acasalamento que se faz notar, é um ensaio contínuo até que alguém decide dar um passo em frente. E esse passo em frente pode ser literal ou figurado. Figurado se for uma troca de olhares e a coisa dá-se. É preciso fazer a ressalva, estamos aqui num tempo, o telemóvel já existia, mas as redes sociais não, o smartphone não existia, e aqueles que tinham um telemóvel, apesar de haver já 1 ou 2 viciados a mandar mensagens, quando comparado com os vícios atuais, no que toca ao telemóvel, não tinham nada a ver. Mesmo o mais viciado, que por todos era visto como mais viciado e era altamente desaconselhado, naquela altura o conselho para esse amigo era: menos telemóvel, olha o mundo à tua volta. Essa pessoa singrou, ou melhor, uma versão aumentada dessa pessoa que estava continuamente a mergulhar, a escrever mensagens e mensagens curtas. Havia um Nokia, não era o 3310, antes do 3310 era 50 qualquer coisa. Era uma memória muito curta. O primeiro que tive era esse Nokia antes do 3310 e não sei se dava no máximo para 13 mensagens. E tínhamos de fazer uma espécie de seleção. Supondo este cenário, no meu caso, idílico, recebi uma mensagem de uma moça que expressava o seu desejo por mim. Ok, esta mensagem não pode sair, tem de ser uma das 13, tem de apagar. O que acontecia, supondo este cenário ainda mais fantasioso, ela expressava o desejo por mim em 3 ou 4 ou 10 mensagens, começando muito sorrateiramente e indo descambando até pôr o tesão por extenso. E fazia-me isto e fazia-me aquilo, e onde é que nos encontramos? E nesses momentos eu via-me à rasca. Eu tenho 13 mensagens que não consigo apagar. Eu tenho uma janela de tempo onde eu fui muito
cobiçado pelo sexo feminino. Coincido mesmo nesta janela temporal. Dos 17 aos 20, fui altamente cobiçado, chegando mesmo a ser assediado por todo o tipo de mulheres, mais novas, mais velhas, todas as classes. Havia ali qualquer coisa que a mulher via em mim e que eu demorei muito tempo até descobrir o que era, e provavelmente era miopia. Se tivesse que adiantar uma tese, diria que naquela altura frequentava o ginásio, a minha forma física provavelmente estava no pico, atingi o pico cedo e deixei o pico cedo. Ali aos 18, 19 estava no pico e depois isto não é para mim. A lábia, supondo que a atual está em condições, na altura não é que estivesse tão afinada, mas ficava a léguas da competição. O facto de estar com confiança graças ao corpo, nem havia problemas. Mas os problemas daquela altura, a não ser que alguém seja atirado para uma vida cheia de negrume, que também há, mas as coisas foram... A tragédia foi em câmara lenta e naquela altura não estava com grande peso nas costas. Ainda conseguia andar direito desde que me levantava até dormir. E essa confluência de coisas, de estar bem de corpo, ser apetitoso do ponto de vista visual, exibir uma confiança transbordante, ter uma conversa que ficava a léguas dos concorrentes masculinos, fazia com que me destacasse imenso. E nem sequer me esforçava. Isso não sei se é o mais bonito, se é o mais parolo, porque devia ter-me aproveitado também dessa parte. De alguma forma andava no mundo sem intenções de engatar e o facto de estar para aí a palrar suscitava interesse nas fêmeas circundantes. Podia utilizar outro palavreado, mas deixem-me por aí porque eu não estou aqui a criar a melhor imagem de mim próprio. Estou aqui a dar um traço biográfico, se vocês quiserem apanhem, que é para depois casar com esta frase: pode ser tão livre e sensual quanto tu não és. Isto é aplicável nessa altura, tanto era a confiança que por vezes entregava-me umas danças, não digo se bem se mal, mas entregava-me umas danças e isso era mais uma camada de apetite que eu via nos olhos das mulheres. Há aqui uma ligação. Nessa altura acreditava muito, agora como sou um dançarino reformado já não tenho pensado muito nisto. A confiança é uma das características que as mulheres mais apreciam no homem. E uma das formas mais concretas de o homem exibir confiança é dançar. Por isso é que é um dos estratagemas preferidos pelas aves. O macho olha aqui a minha dança e a fêmea ainda não está no ponto. Mesmo nesses momentos, mas mais atualmente, um sítio onde não somos esperados, ou um sítio onde aterramos por engano ou fomos empurrados. E há momentos em que há ali uma espécie de música de bocas que confluem naquele networking e percebemos que há uma distância. Aquele convívio está ali, uma espécie de sensualidade. Há pelo menos a possibilidade de os corpos se entrechocarem. Haver colisões mais tarde de carnes, aquele ponto em que há uma fricção de línguas, não estou a falar de linguados, estou a falar de palavras, aquele ponto em que o facto de estarmos a falar a mesma língua, apesar de termos pontos de vista diferentes, causa uma espécie de chispa. Sem a confiança, sem às vezes o à vontade, sem... Eu acho que isso se agudiza à medida que envelhecemos e dependendo depois dos caminhos biográficos que seguimos. Eu noto isso em mim. Por vezes chego aos sítios com a cabeça cansada, estou todo espremido e sou uma versão muito diluída daquilo que sou. E hoje sou uma versão espezinhada daquilo que poderia ter sido. Há aqui várias operações químicas ou físicas, se quiserem, que faz com que eu me apresente a sítios onde não sou esperado, onde sou um convidado, onde sou um novato, um neófito. Quando aparece um bicho diferente, neste caso eu, há esta expectativa, deixa-me lá ver o que é que ele faz, deixa-me lá ver o que é que ele diz. E eu, diante dessa expectativa, e umas vezes essa expectativa existe, outras vezes é apenas uma ficção na nossa cabeça, ninguém está à espera de nada, se pusermos logo os pés pelas mãos, à medida que nós crescemos, e sobretudo no século XXI, em consciente de tudo, e isso parece
algo bom, mas a miúdo torna-se um veneno, principalmente no discurso. Quando não conseguimos desligar essa consciência sobre a consciência, há qualquer coisa que emperra. E nem é a fluidez do discurso, no sentido em que o número de palavras por unidade de tempo diminui, nem é isso. Também faz falta abrandar, criar espaços, clareiras no discurso. É mais a capacidade de dizer seja o que for. Alguém pergunta uma coisa simples e tu começas ali no ramo-ramo, tropeças e quando dás conta, afinal sou gago, não sabia, esta conversa serviu-me para eu me autodiagnosticar enquanto gago. Regressa a esta frase, pode ser tão livre e sensual quanto tu não és, quando há um contraste de alguém que, aqui o livre e o sensual, uma das interpretações é alguém que está como peixe na água. E eu encontrei muitas vezes em cenários de discoteca, em cenários metafóricos de discoteca, porque a vida pode ser uma pista onde as luzes brilham e os corpos se movimentam, e quando vemos alguém ou um grupo de pessoas que encontrou o seu habitat, pode ser numa pista de dança, pode ser em qualquer sítio, nós podemos lançar um olhar invejoso, gostava de ser assim, ou já fui assim e agora sou incapaz porque estou todo crivado de espinhos, estou todo embaraçado, uma espécie de marioneta que já deu tudo e agora estou todo enrodilhado, eu quero mexer um braço e levanto uma perna. Enquanto aquelas pessoas são como peixe na água, eu sou sempre alguém que está prestes a afogar-se. Eu mudei do meu habitat, que é um habitat onde idealmente sou eu próprio, onde sou eu sozinho, não há cá interferências, e aí consigo, dentro das minhas limitações, ser livre e sensual, um sensual com aspas, que é para pincelar isto do humorismo. Diante de uma situação em que há este contraste, fica nítido a liberdade dos outros e a forma como se movimentam é o meio deles, e se expõe a nossa fragilidade e até, se quisermos, algo que em tempos também nos saía com alguma naturalidade, em tempos idos, pensando no jovem de antigamente, não sei se se aplica atualmente, mesmo não sendo um meio que nos diga muito, havia o fator da adaptação. Essa naturalidade da adaptação, creio que se vai perdendo. Pelo menos acho que a perdi. Pelo que nos refugiamos cada vez mais naqueles sítios certos. Aqui eu sei como respirar, aqui sei quais são os gases, onde é que está a água, quais são as movimentações. Em suma, eu sei qual é a coreografia. E, se possível, uma coreografia só composta de gestos simples. Eu não quero nada excêntrico, alheio à minha natureza, e eu não quero dar aqui um esticão no esqueleto que me vai deixar perro. Estamos falados a respeito deste pode ser tão livre e sensual quanto tu não és. Se quiserem adiantar alguma coisa sobre este fragmento, podem comentar no Spotify, onde tem lá aquela caixa de comentários, ou à volta deste episódio, ou outra coisa, livres de dizer o que quiserem. Porque vocês são livres e sensuais. Vocês entram num mundo, mesmo que seja exótico, e são peixe na água. Vocês inventam água em todos os habitats. Até ao próximo apiadeiro.